O mundo mudou muito de 2012 para 2018. Essas mudanças estão acontecendo muito rapidamente. Mas em relação a viajar, o que mais mudou de 2012 para cá? Cara, em 2012 não existia stories, né? Ah. Na verdade, o Instagram existia só para Android. E quando eu estava na Tailândia, porque eu comecei a viagem em Argentina, Hong Kong, Macau, Tailândia, e fui indo dando a volta, né, nessa direção de volta para o Brasil. E o Instagram surgiu para... Na verdade, ele só existia para Apple, perdão. Isso. E aí abriu para Android quando eu tava na Tailândia. Eu tinha Android. Então a minha primeira foto é tipo no hostel na Tailândia, porque não existia antes. Então eu acho que toda a forma como a gente compartilha informações mudou muito, mudou muito. Eu também, era muito mais difícil, ou talvez não me interessava tanto comprar um chip de cada lugar. E hoje eu acho que é muito fácil, né? Facilita muito a vida comprar um SIM card e botar internet. A última vez que eu fui pro Laos, eu voltei lá pra Tailândia e pro Laos em 2015. E aí a internet 4G no Laos, que é um país ridículo agora, pequenininho, assim. Ridículo não, é maravilhoso, é um dos meus países preferidos. Mas é um país rural. Rural, né? Mas o 4G é incrível. Eu tava num povoado que não tinha estrada, mas tinha um ótimo 4G, sabe? Era uma coisa muito doida. Tá aí Fernando Haddad prometendo redes Wi-Fi, país inteiro, hein? Vai lá, Haddad. Ciclovia do Sudeste até o Nordeste. A ciclovia transbrasileira, né? Meu sonho! Porque eu fiz, na verdade, uma viagem... De bicicleta de Berlim até... Na verdade, o objetivo era chegar em Copenhague, que existe uma transnacional, uma ciclovia que sai da Alemanha, pega o ferry, continua na Dinamarca e vai até Copenhague. Só que eu machuquei meu joelho, não fui. Terminei chegando de carona. E bicicleta exige horrores o joelho, né? Sabe que Portugal tem uma... a gente tá rindo falando da ciclovia transnacional, mas em Portugal tem uma dessa, que vai do norte ao sul do país, pelo beirando o mar. Ai, que demais. Eu fiz um trecho dessa ali para Nazaré. Mas deve ser muito vento, né? Jesus amado. Cara, vento o trecho lateral. Que eu peguei... É que eu sou bem besta de bicicleta. Enfim... Eu me atrapalho um pouco. Eu não seguro essa onda. Cara, de 2012 para agora é bastante tempo. Qual que foi... Você deixou um tempo guardado? Qual que é a dificuldade maior de escrever? É achar tempo? Achar tempo, prioridades... Tanto que eu estava trabalhando numa agência de publicidade até o final do ano passado. E quando eu saí de lá, eu optei por continuar como freela para eu poder dedicar esse tempo a terminar o livro. Porque chegou um momento que é assim, preciso terminar esse livro porque tem outras histórias que eu quero contar, de outras viagens que eu fiz. Tanto que eu prometi que eu não vou mais fazer nenhuma viagem longa ou para um país assim, que é muito longe, enquanto eu não terminar o livro. Porque começa a ficar ridículo. Tô acumulando experiências, mas não consigo processá-las como eu gostaria. Porque meu desejo é escrever sobre minhas viagens, né? Quando eu viajo, eu fico muito inspirada. Então, eu falei, não, chega de viagens agora. As pessoas falam, vamos ler. Eu falo, não! Sabe, assim, é até engraçado. Mas é porque eu sei que quando eu quiser viajar, eu vou pegar e vou, sabe? Então, eu não gosto de ficar alimentando sonhos que não são possíveis. E acho que é por isso que eu consegui fazer uma volta ao mundo. Então, prioridade. Participar do ateliê de escrita da Laura Cohen tem sido muito importante, porque também toda semana tem texto para entregar, eu tô recebendo feedback. O trabalho de escritor é muito solitário, né? Então tá no ateliê ali toda semana, ouvindo as histórias dos outros, ouvindo o feedback dos outros sobre o meu texto, me inspira muito a voltar para casa e bater mais no teclado e escrever mais, ouvir os processos criativos das outras pessoas também. Também tem uma questão que é processar coisas que aconteceram na viagem. Por exemplo, até eu ter ido para Portugal, eu não tinha conseguido escrever sobre a Índia. Eu não consegui escrever sobre a Índia nem no meu blog. Nessa segunda viagem para Índia foi muito diferente, né? Uma experiência muito diferente de estar viajando no norte, que eu acho que é bem mais machista, bem mais difícil como mulher estar no norte do que no sul. Eu achei tranquilo, por exemplo, andar por Mumbai sozinha. Depois da viagem ao Kerala, eu fui para Mumbai. Mas quando eu tava em Nova Delhi, tipo, toda hora eu recebia alguém assediando, assoviando, falando coisas pra mim que eu não queria ouvir. E olha que também
a maior parte da minha viagem para a Índia da primeira vez, durante a volta ao mundo, eu estava acompanhada. Foi o único país que eu realmente não viajei sozinha. Ou conheci pessoas no caminho e comecei a viajar com as pessoas do caminho. Foi um país que eu combinei com outro amigo brasileiro que também estava fazendo uma volta ao mundo, o Fernando Lara, e a gente foi juntos viajando pela Índia. Já facilitou muito, mesmo assim foi difícil. E aí no meu blog, na época da volta ao mundo, eu fiz 2 posts. Um que era um compilado de fotos do Instagram, picaretei. Porque eu tinha que escrever os melhores momentos da minha viagem. Aquele trucão, né? Trucão, porque eu não tava conseguindo falar sobre a viagem. Foi tão intenso, foi tão, sabe, uma saturação de sentimentos, de sensações, de tudo. É um país que te exige muito emocionalmente, muito sensorialmente. Fora, né, ser um lugar muito diferente, os cheiros, as cores, tudo que a cultura é muito diferente, então você tem que estar assimilando. Até o jeito que as pessoas fazem sim e não com a cabeça é diferente, né? Do que o nosso jeito brasileiro. Gente, Google aí, Indian Head Shake. Para quem é ocidental, vai para a Índia pela primeira vez, é uma coisa que você tem que lidar ali, que pode ser às vezes enlouquecedor. Você pergunta pra alguém, a pessoa dá uma balançadinha de cabeça e você não entende se ele tá falando sim, não, talvez, se ele não quer responder, se ele tá tirando uma com a sua cara. E não, que esse balançar de cabeça realmente existe. Pode querer dizer tudo isso ao mesmo tempo, inclusive. Né? Tem muitas nuances. E o fato de você chegar nesse país, você tem que aprender tudo isso, né? Então seu cérebro vai ficando, tipo, carregado. E eu demorei 6 anos para conseguir escrever um capítulo sobre alguma coisa que se passou na Índia. Tem muitas histórias que eu quero contar e eu não consegui escrever ainda. E acho que esses 6 anos foram importantes para sedimentar isso. Inclusive a volta à Índia, para entender o que é particular do norte da Índia, o que foi particular desses lugares que eu fui em comparação com toda a Índia, o que eu posso generalizar, né? Não totalmente, mas assim, entender quais são as características que eu posso dizer que é a Índia e quais são características que eu senti mais no norte do que eu não senti no sul. Esses são cuidados que a gente deveria ter sempre, mas nem sempre a gente tem ao escrever sobre viagem, né? Porque a gente generaliza muito. É que nem um gringo falando, porque os brasileiros, não sei o que. Cara, o Brasil é enorme. Pois é, assim como a China. Exato. Eu tenho super preconceito com a China, porque eu não me dei muito bem com Hong Kong. Eu passei 15 dias lá, foi ótimo o Ano Novo Chinês, mas achei a comida uol. Não sabia o que pedir pra achar bom. E aí depois, visitando outros países, eu adorei as Chinatowns das cidades. E aí eu falei com uma amiga minha que morou 6 anos na China. Ai, não, a China eu não quero visitar, não tenho vontade nenhuma. Aí ela brigou comigo, porque a gente estava na Chinatown de Bangkok. Ela falou, como que você não quer visitar a China, mas adora a Chinatown de Bangkok? Tem um problema aí. E aí eu percebi que eu estava generalizando. Talvez Hong Kong no inverno é uma cidade que tem muitas compras. Talvez a minha não seja tipo uma coisa tipo Pequim, Xangai, mas sei lá, a China é tão gigante, né? Assim como o Brasil é gigante, mas pô, tem quantos bilhões de pessoas na China? 1,5 bilhão, 2 bilhões de pessoas? Eu acho que a China já bateu 2 bilhões. Fica aí o questionamento. Vou precisar Google. Vou precisar googar depois durante a edição, mas é por aí. 1,3 bilhões de pessoas. Nossa, eu botei mais alguns milhões de pessoas aí, né? 1,3 bilhões, é isso? 1,3 bilhões de pessoas na China. E arrumar comida pra essa galera toda. Pois e ao mesmo tempo a gente tá produzindo soja pra botar rapidinho, nas vaquinhas. A informação do 1,3 bilhões de pessoas na China veio aqui do Raul, que tá ali ouvindo Obrigada, a gente falar. Raul. Obrigada, Raul. Queridíssimo. E a história do meu lugar. Você tava falando sobre poder digerir essas coisas para escrever. Isso, e eu tô lendo agora o livro do Paul Theroux, que ele fez uma viagem, ele fez 2 vezes essa viagem, na verdade, de trem, da Europa até o Japão e de volta de trem, né? Ele saiu de Londres, pegou o Expresso do Oriente, chegou na Turquia, aí foi passando Irã, Afeganistão, Sudeste Asiático, China, Japão, e aí depois voltou pela Transiberiana. E é um livro escrito em 1975. A Guerra do Vietnã ainda estava acontecendo. Os americanos já tinham saído,
Mas assim, eu fiquei muito incomodada. Ele escreve muito bem. Eu gostei muito do livro, me inspirou bastante na hora de escrever o meu, que eu tô procurando referências também de escrita sobre viagem. Mas me incomodou muito como ele é preconceituoso. O olhar dele como americano, que não consegue problematizar que, sei lá, o Laos... A parte que ele fala sobre o Laos é sobre, tipo, que ele foi num puteiro em Vientiane. Mas ele não viu mais nada do Laos além de Vientiane. Falou desse puteiro, dessas coisas que aconteceram lá nessa lugar, e não conseguiu problematizar que tá assim porque o país foi destruído, que a guerra do Vietnã não chama Vietnã, mas atingiu igualmente a Tailândia, não com bombas, mas estuprando o país, né? Os soldados americanos usavam a Tailândia como resort de descanso, então a prostituição do país, a rede de prostituição do país se montou por causa dessa guerra. O Laos foi o país que tem mais minas terrestres do mundo, sei lá, ativas, uma estatística, assim, absurda. O Camboja tem extensões e extensões de terra que poderiam estar sendo cultivadas, que até hoje não podem ser cultivadas, porque ainda tem minas terrestres lá, e as pessoas estão sendo mutiladas até hoje, e o cara me incomodou muito a forma como ele escreveu, sem colocar a minha culpa, sabe, assim, colocar a posição dele como americano, o governo dele, talvez não ele, mas, tipo, problematizar o governo, as ações que aconteceram. Não sei também qual foi o contexto que ele escreveu esse livro, mas me incomodou muito. E livro é uma coisa que fica pra sempre, né? Pô, o cara escreveu em 75 e eu tô lendo agora, em 2018. Com o meu livro eu não quero cometer esse tipo de erro, e eu acho que a gente também... Ah, então, mas aí que tá. Eu acho que essa é uma visão que nem se tinha na época, de que isso poderia ser um erro. Recentemente a National Geographic fez um meia-culpa de voltar em reportagens importantes do catálogo deles, que tem mais de 100 anos e é super extenso. Uau! E apontar histórias que, cara, isso é uma generalização que deve ter sido prejudicial pro país na época. Eles apontam várias coisas, eles fizeram uma edição inteira sobre isso. É super legal. E a National Geographic, hein? Fazendo deixa eu olhar aqui os meus erros. Mas eu acho que realmente, na época, não tava se pensando nisso. O Paul Theroux, ele refez uma viagem importante dele. Foi a primeira viagem que ele fez, que ele vai do Cairo até a cidade do Cabo, por terra. E ele fez isso antes dessa viagem aí da Ásia. É um livro cheio de problemas. E ele voltou, já velho, para fazer o mesmo roteiro. E aí cai essa ficha. Que tipo, caramba, esses lugares... Mas ele é super crítico com várias coisas. Ele deve ser uma pessoa meio difícil, assim. Mas ele faz essa autocrítica, assim. Tipo, cara, não pensei essas coisas na época. Ele fez também a viagem de trem de novo. Refez, né? Refez, mais velho, ele fez essa mesma viagem. Eu acho até interessante, é uma coisa que eu gostaria de fazer. Esse ano vão fazer 10 anos que eu fiz o meu primeiro mochilão sozinha, que foi pela América Latina. Eu tava morando no Paraguai e fui até o Peru por terra. Peraí, rapidinho, por que diabo você tava morando no Paraguai? Então, eu fiz intercâmbio pela faculdade lá, Viva o FMG. Eu fiquei em Asunción, mesmo a capital, recebi a hospedagem e alimentação pela universidade. E foi só assim que eu também consegui fazer essa viagem. E aí eu ia voltar de Asunción para BH. Meu pai tinha comprado com milhas. E aí ele conseguiu trocar de Asunción BH para Lima BH por 2.000 milhas a mais. E aí eu falei, ai pai, faz isso pra mim. Aí ele ficou meio assim, deu aquele suspiro. Eu não vou conseguir fazer você mudar de ideia, né? Eu falei, não vai. Aí ele, tá bom, então eu vou trocar a passagem. Meu pai é incrível. E aí ele me ajudou, assim, a fazer esse sonho. E foi também a primeira vez lá no Paraguai que eu descobri que existiam pessoas mochileiras. E as primeiras pessoas mochileiras que eu conheci eram mulheres. Pessoas que ficavam hospedadas onde eu estava morando, lá no Paraguai, que era uma pensão alemã. Então muitos alemães acabavam indo para lá. E aí, os alemães, né, tem um super histórico de fazer mochilão, de serem meio louco, de ir pra qualquer lugar, sem pesquisar. E aí eu conheci alemães fazendo mochilão lá no Paraguai. Uma mulher que morava lá na pensão, ela fazia várias viagens. E eu falei, nossa, que demais. Aí eu tinha amigas argentinas, que também é um país que tem muitos mochileiros, a galera vai na tora viajar mesmo sem grana, né, vai fazendo artesanato, hippies por todo lado, na América Latina, né, acho que no mundo inteiro a gente encontrou um argentino fazendo pulseirinha.
Eu acho maravilhoso. Bebendo uma cuia de macho, vendendo uns poemas, né? Vendendo uns poemas, maravilhoso. Tipo assim, eu quero viajar, não tenho grana. Vou fazer umas pulseirinhas. E vai, sabe? Eu acho isso muito incrível, quem tem essa coragem, assim. E acho que também porque é uma tradição, todo mundo conhece alguém que já fez, as outras pessoas vão seguindo esse caminho. E foi inspirada por essas mulheres argentinas e alemãs que eu falei, nossa! E aí eu fui pra Ciudad del Este, comprei um mochilão e fiz a viagem. Você ainda tem a mochila? Não, quando eu fui fazer a volta ao mundo, eu fui com ela, só que ela era muito tosca, muito tosca. Aí eu em Hong Kong comprei uma nova e deixei a velha lá. Uma chinesa. Você estava falando da sua vontade de ir para a Mongólia, que deve ser uma viagem em tanto. Sim. Acho que uma das grandes viagens para fazer é passar ali no deserto da Mongólia.